é o ticket para você comprar os ingressos para entrar dentro das pirâmides. Pelo lado de fora é de graça, mas pelo lado de dentro você paga. Bom dia, com muita alegria. Hoje eu estou aqui para passar uma visão para vocês do que é uma pirâmide. Homem, você vai passar uma visão do que é uma pirâmide? Sim, passaria uma visão do que é uma pirâmide. Estou aqui no Egito, como vocês podem ver, temos aí, tá um sol danado, não sei se está dando para ver, são as 3 pirâmides. A maior é aquela primeira lá, a segunda e a terceira. A primeira, 147 metros originais. 147 metros, a outra 143, e essa daqui, a terceira, metade da primeira. E hoje ela não tem 147 metros, ela tem 130 e alguma coisa. Por quê? Porque o topo dela era de ouro, mas foi roubada, foi saqueada, não se sabe por quem, mas a gente não tem mais os 147 metros originais. O que é de fato uma pirâmide? Por que ela é construída nesse formato de triângulo? Antes, no início da vida, os egípcios acreditavam que não existia nada. Era só mar, escuridão e mais nada. Era só água. E emergiu da água, nesse formato, a terra, onde começou a vida. E no topo veio a luz, veio o sol. Então, por isso, no topo da pirâmide existia o ouro, que ele fazia menção à luz, fazia menção ao sol, porque foi a primeira forma que emergiu debaixo d'água. E por que as pirâmides elas estão nesse formato aqui agora? Para nós, para os egípcios atuais, isso daí é só um sarcófago. Porém, para os egípcios antigos, isso daí não era um sarcófago, era uma casa de vida pós-morte. É uma casa de vida eterna, porque eles acreditavam que o seu corpo, por isso faziam as múmias, eles embalsamavam os corpos. Para quê? Porque eles acreditavam que o corpo ia retornar, a sua alma ia retornar para aquele corpo. Então, por isso eles mantinham o corpo. Por que as pirâmides são feitas em lugares altos? Porque o Egito, ele inundava muito, ele enchia muito. Então, se era alguma coisa para a vida eterna, se era uma coisa para ser realizada eternamente, o que acontecia? Foi construído no alto, para que não houvesse inundação e eles não perdessem os seus corpos. Então, mais uma vez, só para reforçar aqui, é uma casa pós-morte para a vida eterna. E a gente às vezes não sabe, é só um sarcófago, qual o motivo? E o motivo foi esse. Eles criaram essas casas para isso. E aí tem aqui, ó, nosso amigo atrapalhando o nosso vídeo, mas tá tudo certo, porque é o cidadão local, então ele pode. Outra coisa muito interessante a ser dita dessas pirâmides é o seguinte: a primeira pirâmide ela foi construída em um formato, o início dela ele foi feita a base e depois, em retorno, o topo. E como foi construído isso? Como as pirâmides foram construídas? Existem várias teorias de como a pirâmide foi construída. E uma das grandes teorias é a seguinte, que foi feito através de rampas espirais até chegar ao topo. E quem levava esses blocos? Tem blocos de 1 tonelada. Né? No início, lá tem blocos de mais de 1 tonelada, embaixo, na base. Lá em cima, os blocos são menos pesados, tem em torno aí de 1 tonelada, alguns. E como esse bloco chegava lá em cima? Pessoas empurrando e touros, porque nessa época nem cavalos existiam. Os egípcios utilizavam touros e utilizavam burros, que era o que empurrava essas pedras para cima. Então, isso é só o iniciozinho, só uma pincelada do que é uma pirâmide, porque ela surgiu, como de fato
ela foi criada, e já eu vou passar mais informações sobre essa cultura desse povo que é totalmente diferenciada, diferente do que a gente está acostumado. É muito interessante quando você faz uma viagem, você conhecer uma cultura nova, você entender essa cultura e você saber de fato o porquê das coisas. Então, aqui é só o iniciozinho, uma pincelada de como foram criadas, por que foram criadas e qual o motivo das pirâmides existirem. Vamos lá?